Senhor vai usar. Aleluia, Jesus. Que a graça do Senhor continue entre nós, amém? Amém. Bem, nós vamos ver um pouquinho mais um combate contra a iniquidade. E a iniquidade, às vezes, ela vai entrando na vida da gente, mesmo depois da gente ter realmente aceitado Jesus, e nós vamos aceitando a iniquidade como parte da nossa vida. E nós não podemos aceitar a iniquidade como parte da nossa vida. A iniquidade é a maldade. A palavra de Deus, quando fala em iniquidade, ela está falando em maldade. E não é uma maldade que acontece aleatoriamente, mas está falando de uma maldade constante, de um planejar constante de mal contra a vida de alguém, contra um ato bom. E nós podemos observar que a era do anticristo está próxima, porque o próprio apóstolo Paulo e o próprio apóstolo Pedro, ele nos ensina que nos últimos tempos o aumento da iniquidade, o aumento da maldade, isso também é um relógio para declarar que o anticristo realmente está próximo a se declarar na terra. Se o anticristo está próximo a se declarar na guerra, quer dizer também que próximo está o dia do arrebatamento. É interessante porque quando nós falamos em arrebatamento, nós nos alegramos muito, e quando nós falamos do anticristo, nós nos entristecemos. É um ato constante, a gente fica triste de ver que a maldade está aumentando, a iniquidade está evoluindo, isso nos deixa abatidos, isso nos deixa tristes, mas quando lembramos que o final de tudo isso é o arrebatamento da igreja, isso nos torna mais felizes, porque quer dizer que estamos próximos a morar com o nosso Pai Celestial. E o nosso grande objetivo é que depois dessa vida nós vamos alcançar a vida eterna. E para alcançarmos a vida eterna, não são os nossos esforços que nos vão levar à vida eterna, mas sim deixar Deus plantar a vida dele dentro de nós, a semente dele dentro da nossa vida. A semente de Deus não é iniquidade, a semente de Deus não é a maldade, a semente de Deus não é o pecado, a semente de Deus é vida, santidade, libertação. E quando a gente é muito bem paga por Deus para chegar e trazer a palavra dele, as pessoas se ofendem conosco. Mas eu ficaria muito mais ofendida comigo mesmo estar conduzindo a igreja do Senhor para a morte eterna. Eu sinto a alegria do Espírito Santo dentro de mim quando eu trago a palavra viva para o altar e ela vai e penetra no teu coração, e aquela pessoa antiga, ruim, mesquinha, avarenta, cheia de iniquidade, ela vai deixando de existir para existir a nova criatura em Cristo. E por mais que pareça agressivo, a palavra que o Senhor nos traz parece que está mexendo com as nossas vidas particulares. E as pessoas falam assim, eu sou cristão na igreja, mas não mexa na minha vida particular. É incrível, mas o Espírito Santo, ele fala, se você me quer, eu vou mexer em tudo, aleluia. E o Espírito Santo, ele vai mexendo naquelas gavetas fechadas da vida da gente, e ele vai tirando a iniquidade. Há uns anos, alguém perguntava para mim, pastora, você está bem? Eu falava assim, a vida é como uma prateleira cheia de gavetas, parte delas estão arrumadas e partes estão desarrumadas. Mas de tanto buscar a Deus e de tanto me prostrar diante dele e acreditar, se as pessoas falarem, pastora, você está bem? Eu vou falar, pode ver meu armário, são gavetas todas arrumadas, porque o Senhor as arrumou, aleluia. O importante é nós não aceitarmos os atos de Satanás na nossa vida, não aceitar a iniquidade, a maldade entrando e penetrando em nós. Esses dias, foi ontem, nós vínhamos da igreja do Recanto e eu vi uma jovem totalmente drogada, cambaleando, e nós todos a conhecemos, porque quando ela mudou-se para São Paulo com a família, era uma menina honrada, era uma menina que passou a morar na rua porque os pais não tiveram emprego em São Paulo que foi prometido. E hoje de manhã eu falava, Senhor, aquela vida andando, cambaleando, drogada pela rua, eu me sinto em partes culpada, porque dar arroz, feijão e orar na pessoa não é o bastante, Senhor. Eu devia ter feito algo mais, e eu passei a interceder de manhã por ela, como eu intercedo por vocês todos. Aquilo me magoava, porque aquela jovem era educada, ela era fina, e a vida levou ela àquela derrota, e eu não aceito isso dentro de mim. E eu falava, Senhor, sabe que é isso? A iniquidade entrou em todos nós,
porque grande coisa doar um espaço para um ser humano não cair naquela cilada. Ela caiu porque nós vivemos hoje o medo, o egoísmo, nós vivemos os trancas e deixamos o ser humano ir para a ribanceira. Não fizemos nada sem ser dar arroz, feijão e uma oração. Eu devia ter feito mais alguma coisa, eu falava para o Senhor. Me senti tão em falta com Deus. Eu falei, Senhor, se atravessar pessoas na minha vida como atravessou ela, não permita passar e ficar daquela maneira. Me dê uma sabedoria, me dê uma ação, para que nunca mais alguém passe por mim e fique derrotado. Eu vi que eu estava tão contaminada, estou tão contaminada como qualquer pessoa do mundo, porque eu fico preocupada com a minha igreja, com os meus adeptos, e não percebi que as almas passam por nós e elas se perdem. Eu quero que Deus me dê uma sabedoria, uma visão, algo que ao passar alguém pela minha vida, uma autoridade de Deus, as pessoas possam ser libertas e eu conduzi-las a algum tipo de trabalho, a algum tipo de situação, independente se eu conheço ou não. Porque a iniquidade, queridos, ela bate a porta da vida da gente, e ela vai entrando e vai se tornando algo já como se fosse natural, e não é natural. Filhos de pastores, mulheres de pastores, pastores e pastoras hoje vivem uma vida de degradação. Se você quer encontrar pessoas pervertidas, vai em casa de ministros. Os seus filhos são revoltados e acabam por fazer coisas que não é agradável aos olhos do Senhor. Porque a iniquidade, ela bate a porta e hoje ela se veste de cristianismo, ela se veste de religiosidade. E isso desde a época dos apóstolos e desde a época de Jesus. A iniquidade, ela se veste de religião. E é necessário a gente realmente ter encontrado Jesus, para que a cegueira espiritual venha a cair dos nossos olhos. Nós estamos nessa terra por um propósito, de impor o reino de Deus. Enquanto isso, a gente casa, tem filhos, estuda, trabalha, ergue pavimentos, e assim a gente vai vivendo, mas isso não pode ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. Porque quando o centro da nossa vida são os relacionamentos entre amigos, entre parentes, no amor, relacionamento com dinheiro, não importa. Quando o centro é isso, nós somos pessoas vazias, somos pessoas oprimidas e deprimidas. Mas quando Jesus Cristo é realmente o centro da nossa atenção, aleluia, tudo que nós fazemos floresce, tudo que nós tocamos se transforma, porque passamos a ter a autoridade que vem de Cristo. Não deixe o diabo lhe convencer que você é uma pessoa derrotada. Você só é derrotado quando você se afasta da fé em Cristo Jesus. Quando você está e permanece em Cristo, você é uma pessoa vitoriosa. Nosso objetivo é o dia do arrebatamento, sermos arrebatados e levados ao nosso noivo querido Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos veste de umas vestes de noiva sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Nós não podemos chegar a Cristo no dia do arrebatamento, nós não poderemos ser entregues pelo Espírito Santo se estivermos sujos, imundos, se tivermos uma vida enquanto vivos de iniquidade. Nós temos que ter uma vida de arrependimento, de quebrantamento diante do nosso Deus. Não adianta só reconhecer que Ele é Jesus Cristo, o Salvador, o ressurreto. Nós temos que reconhecer e deixar Ele agir através da nossa vida. Antes de você ser um evangélico, por quantas religiões vocês passaram? No mínimo 2, no mínimo uma a mais. Não estou falando de quem nasceu na igreja. Quem nasceu na igreja, ele passou por um período de convencido e depois de convertido. Mas eu estou falando daqueles que vieram, as nossas tradições, os nossos familiares. Uns vieram da idolatria, outro do budismo, outro do Seishon Way, outro... Não importa, são várias religiões, espiritismo. Até que um dia a gente realmente bateu de frente com o Filho de Deus. E ele abriu os nossos olhos espirituais e se apresentou: eu sou o teu Deus. Eu te escolhi. Passamos por muitas situações, queridos. E éramos convictos que estávamos certos naquela época e naquele período. Mas havia um grande vazio. E hoje nós temos um grande preenchimento
causa da iniquidade. Lança ela para fora da tua vida, ela não faz parte de você. Há pessoas que perguntam para mim, pastora, eu ganho vendendo pinga, o outro vendendo droga, eu aceitei Jesus, o que eu faço? Eu falo, Jesus, se Ele transformou teu coração, Ele pode transformar o teu modo de ganhar o dinheiro. E assim, em várias áreas da vida, tem pessoas que são contadores e tem caixa 2, caixa 3. Pessoas que frequentaram a igreja, tinha caixa 2, quase foram presos, quase perderam tudo. E eu via que havia alguma coisa que prendia de não servir a Deus direito. Ganhava um mar de dinheiro, mas o diabo levava por outro lado. Depois quase que perde tudo, porque realmente uma hora a receita, ela dá a receita dela. Porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a pessoa sempre fazia tudo por escondido, mas chega uma hora que não tem como ficar escondido. Cristo queria libertar e trazer vida eterna, mas a pessoa estava apegada ao seu dinheiro injusto, ilícito. Queridos, às vezes nós nos apegamos a mentiras, a contos de fada que Satanás lhe conta, felicidades falsas. E Cristo quer nos dar, dia após dia, a realidade dele. Eu quero que a minha igreja tenha a fé dos antigos apóstolos mesmo, que eram levados às arenas por amor de Jesus Cristo, e não deixavam de clamar a sua fé em Jesus Cristo. Na época da Santa Inquisição, onde os verdadeiros cristãos como nós, aqueles que curavam os enfermos, expulsavam os demônios, eram colocados queimados vivos, mortos por amor a Cristo. Mas eles não negavam a fé deles. Eu quero que na minha igreja tenham pessoas com essa fé. Pastor, eu vou ser queimado? Queridos, realmente, às vezes nós somos queimados vivos dentro da própria casa. Eu e a pastora Cláudia não passamos mais por isso e nunca mais vamos passar. Mas eu sei que você que tem parentes incrédulos e convive na mesma casa, há períodos difíceis. Mas permaneça com a tua fé, não nega a tua fé. Quando eu falo não nega a tua fé, não é você sair gritando e brigando por isso, porque isso já é negar a tua fé. A tua fé é pacífica, a tua fé é de abençoar, a tua personalidade é de abençoar, é da mansidão, é da benignidade, é da caridade. Se você fizer algo contrário a isso, você está negando o seu modo de ser em Cristo. E o Senhor quer me usar de maneira sobrenatural, seja no emprego, seja em casa, seja em qualquer lugar. O Senhor, Ele quer te usar de maneira sobrenatural. Às vezes, queridos, nós misturamos os nossos hábitos de vida com o nosso espiritual. Veja bem, o Senhor, Ele lutava contra a iniquidade e luta até hoje, e lutará até realmente o final dos tempos. E quando Jesus Cristo, em uma certa ocasião, estava com seus discípulos, e os seus discípulos comeram sem lavar as mãos, como era habitualmente feito, lavar várias vezes a mão antes de comer, as mãos antes de comer. Os discípulos foram acusados e Jesus Cristo teve que mais uma vez defendê-los. Para aqueles homens religiosos, o não lavar as mãos várias vezes antes de se alimentar, aquilo era impureza. Para Jesus Cristo, impureza era a maldade do coração das pessoas. Mas, sutilmente, esse modo de pensar faz parte do povo. Povo que frequenta a igreja. Aquela maldita pergunta de sempre que paira o coração das pessoas. Pastora, por que a pessoa não presta e frequenta a igreja? Então põe no seu coração sempre essa resposta, porque, como eu disse na sexta-feira, todos os dias eu tenho essa pergunta nos meus ouvidos, vinda por alguém. A igreja do Senhor, ela é feita para acolher os perdidos, porque nós acreditamos que ninguém é perfeito. Perfeito é só o nosso Deus. Se existisse uma pessoa perfeita, Jesus Cristo não precisaria vir ao mundo, morrer e padecer por nós. Segundo, se essa pessoa já é ruim vindo na igreja, imagine se ela não vier, que perversa que não vai ser. Porque dentro da casa do Senhor há um trabalho de libertação, que para alguns demora um dia,
Ele tem autoridade de amarrar os demônios e manifestar a presença dele em cima dos seus ungidos. Sabe por quê, queridos? O diabo, ele é acusador. Aonde você vai ser liberto, ele acusa o teu coração. Ele coloca culpa até de você vir à casa do Senhor. Ele coloca pretexto, porque vai chegar um momento, você olhando o outro que é fraco, você vai deixar de vir também, porque haverá momentos que você vai estar fraco. E você vai lembrar daquela doutrina de Satanás e vai deixar de vir buscar a presença do Senhor. Estando forte ou estando fraco, o teu lugar é diante da presença do Senhor, se quebrantando, adorando, mas o seu lugar é na casa do Senhor. Os nossos lábios podem nos trazer morte ou podem nos trazer vida. A palavra de Deus nos ensina bem claro isso, nos nossos lábios, nas nossas palavras, a morte ou a vida. E nós devemos escolher. Em Joel capítulo 3, versículo 10. Joel capítulo 3 fala sobre realmente aquele último momento no vale da decisão. Mas em Joel capítulo 3, versículo 9, proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Ou seja, comece a trazer à existência aquilo que não existe. Pega daquilo que você tem e faça uma arma contra o diabo. E ele continua aqui, diga o fraco, eu sou forte. O Senhor não mandou você ficar falando, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. O Senhor, ele manda o fraco dizer, eu sou forte. É essa a arma do nosso Deus. O Senhor manda pegar, forjar a espada das vossas enxadas. Ou seja, fazer das vossas enxadas espadas. E de lanças as vossas foices. E o fraco, diga, eu sou forte. Quando você sentir-se abatido no meio da circunstância da tua vida, não diga eu sou fraco, diga eu sou forte, porque o Senhor é comigo, aleluia. Ainda que você esteja passando por um problema emocional muito forte, porque o emocional acaba com a gente, declare eu sou forte. Ainda que você esteja passando situações físicas e realmente você está debilitado, você declara, eu sou forte. Eu sou forte. Porque há um vale de decisão diante de nós. E o Senhor não vai realmente escalar-nos as lutas dessa vida para sairmos vitoriosos se nós formos com a mente já enfraquecida. O inimigo não tem o direito de saber que somos fracos. Ele não tem esse direito. Porque o nosso Deus nos dá cobertura 24 horas por dia. E apesar de sermos frágeis realmente diante de uma batalha espiritual imensa, nosso Deus tem fortalecido o nosso coração e tem fortalecido os nossos pés, e o nosso Deus tem fortalecido as nossas mãos, e o nosso Deus tem fortalecido o nosso olhar, e o nosso Deus tem fortalecido a nossa carne. Quando o Senhor escolhia cada homem ou mulher na Bíblia, na palavra dele, para o representar, eram pessoas que não tinham nada a oferecer. Uma criança como Davi, um gado como Moisés. Não havia nada que oferecer. Um garoto como José. Se nós olharmos bem, Deus escolhe coisas esquisitas, pessoas estranhíssimas, para manifestar a presença dele. Se eu sou forte ou se eu sou fraco, isso já é outra questão, mas o Deus que está em mim, ele é forte, aleluia. Todas as vezes que eu fiquei falando, eu estou triste, eu estou
aleluia. O Senhor, Ele tem bênção para a nossa vida, não importa onde você pisar, não importa onde você estiver morando, o teu Deus lhe acompanhará, aleluia. Se eu pensar que a minha vida vai ficar estável do jeito que está, e olha que a minha vida está boa, eu me desespero. Eu gosto do saculejar do Espírito Santo na minha vida. Eu gosto de pensar que eu vou passar situações apertadas e grandiosas e que Deus estará comigo, aleluia. E na hora que nós passamos os estreitos, não é nada fácil, não, é bastante complicado. É difícil. A nossa lágrima é quente caindo pelo rosto. Mas vamos declarar que o nosso melhor cosmético é a nossa lágrima que cai no nosso rosto, pedindo para o Senhor o auxílio dele, aleluia. É uma limpeza de pele que o Senhor permite no nosso rosto, quando aquelas lágrimas caem na oração, aleluia, no louvor e na adoração. E nós sentimos que Deus, Ele não trabalha somente o nosso exterior, mas Deus começa trabalhando no nosso coração e é uma transformação muito forte. Mas não creia nessa transformação só para você. Pode haver pessoas ao seu redor que são escolhidas e o Senhor quer, através da tua voz, chamar essas ovelhas ao redil, ao rebanho. Às vezes falamos para uns com os outros, a minha autoestima está lá embaixo. Quando Jesus Cristo foi preso por amor de nós, foram pagos soldados para o açoitar. Eram pessoas más mesmo, pessoas que elas eram designadas a esse cargo, escolhidas a esse cargo, porque elas eram pessoas más. Mas elas eram pagas para açoitar, e não era fácil ser açoitado por aquele modo que eles açoitavam. Realmente esquartejava, estraçalhava a carne, esmiuçava a carne. Jesus Cristo sentiu a dor na carne, esmiuçando a sua própria carne. Mas a palavra de Deus diz em São Mateus, aleluia, São Mateus capítulo 27, versículo 30. Diz que Jesus Cristo, Ele também foi cuspido. Os soldados não foram pagos para cuspir em Jesus. Eles foram pagos, o serviço deles era açoitar Jesus e qualquer prisioneiro. Mas eles tiveram prazer porque cuspir significava realmente sentir-se superior a outra pessoa. Isso até o dia de hoje. E aquele momento eles sentiram muito prazer porque eles estavam sentindo-se superior ao Filho de Deus. E cuspiram em Jesus Cristo, no nosso Deus, no nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. Aquilo era o açoite na alma, na autoestima. Mas Jesus Cristo não pegou todo o potencial dele, sendo Filho de Deus, aquele que conseguia andar sobre as águas, curar o paralítico, fazer o cego enxergar, curar do fluxo de sangue, limpar a pele daquele que era leproso, levantar como levantou o filho da viúva que estava morto. Porque Jesus Cristo, ele não carregava o orgulho, ele carregava o objetivo dele. O objetivo dele era eu e você, aleluia! O objetivo de Jesus Cristo era nos trazer a vida eterna através do seu sacrifício. Porque se Jesus Cristo raciocinasse como muitos de nós, naquele momento o orgulho tomaria conta dele, ele se levantaria, restauraria a própria carne esmiuçada dele e devolveria o cuspe nos olhos daquela mesma pessoa que o cuspiu. Mas Jesus Cristo foi como ovelha ao matadouro. Como ovelha ao matadouro ele foi. E a palavra do Senhor não diz que Jesus Cristo naquele momento se rebelou. E Jesus Cristo naquele momento ele me deu um grande ensinamento. Rebeldia não me traz vitória, orgulho não me traz vitória, ódio não me traz vitória. O que me traz vitória é chegar ao meu objetivo, aleluia. E o meu objetivo não é ver a vida dos outros destruídas através de mim. O meu objetivo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo me ensina a
restaurar vidas no meio do caminho. Não importa quanto você se sinta humilhado numa situação, não deixe o seu orgulho florescer, coloca ele por terra. Porque o orgulho, ele é muito fedorento, ele vai se apresentar quando as pessoas te humilharem, ele vai se apresentar quando as pessoas também te aplaudirem. E ele detona a tua alma, ele detona o teu espírito, ele te separa de Deus. A tua autoestima está a ter Jesus Cristo dentro do teu coração. Essa semente bendita dentro da tua vida. Essa realmente é a tua autoestima. Quando cuspir em Jesus Cristo, ele continua firme na sua posição de ovelha ferida, de filho de Deus. A autoestima de Jesus Cristo é que ele ia cumprir o projeto do Pai nessa terra, que era resgatar as suas ovelhas perdidas e garantir a elas uma vida eterna com ele. Aleluia! Tenha uma autoestima com o Senhor. Não é nos bens que você possui, não é na sua formosura, porque como eu disse ontem no culto do recanto à tarde, nós estamos realmente, não sei se foi do recanto ou do Mar Paulista, não importa, nós estamos hoje reféns da estética. Nós somos reféns da estética, queridos, nós somos humanos. Nós somos cheios de defeitos no DNA. E se não tem defeito no DNA, queridos, nós adquirimos no percorrer da vida. E como é lindo poder chegar aos nossos 80, 90 anos com as marcas da sobrevivência. Aleluia! Mas somos reféns no cabelo, na pele, na perna, no rosto. Nós somos reféns. E deixamos de lado o valor verdadeiro da vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se desfigurou tanto nas últimas horas, que ninguém poderia reconhecê-lo. Não havia formosura nele. Jesus se transfigurou, ele não se preocupou com a estética dele, ele não se preocupou com a posição dele de filho de Deus, ele não se preocupou com o trono que ele havia deixado junto ao Pai, ele se preocupou comigo e com você e com todos aqueles que crescem nele. E ele se desfigurou, ele não estava no trono dele, ele não estava debaixo da proteção do Pai, porque naquele momento o Pai ficou inerte, não podia fazer nada pelo seu filho. Ele, toda a potestade dos céus e da terra, tinha que assistir o Filho de Deus sendo entregue à morte. Andou pelas ruas de Jerusalém nu, mas ele continuou firme no objetivo dele. Não perca o seu objetivo em Jesus Cristo. Há muitas pessoas que falam em Deus e estão à sua volta. Não olhe para elas, olhe para Jesus Cristo. Há muitos religiosos, não olhe para eles, queridos, olhe para Jesus Cristo. Há muitas pessoas que curam, que fazem milagre, mas não têm uma vida íntegra com Deus. Mas olhe para Jesus Cristo, você não tem que olhar para ninguém. Há homens e mulheres agora de Deus que estão sofrendo no casamento, que têm filhos doentes, que estão passando necessidade. Você não tem que ver a luta deles, você tem que ver realmente o galardão deles com Cristo Jesus. Nós não avaliamos uma pessoa pelo que ela tem, pela formosura que ela possui ou pelo estudo que ela adquiriu. Nós não podemos avaliar ninguém. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, aleluia, e entregar a nossa vida a Ele para que Ele faça o melhor através de nós. Aleluia, aleluia ao Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Oh, glória ao Espírito Santo, porque Ele está presente. Eu falava com Deus hoje de manhã, Senhor, eu estou muito feliz, e quando eu estou muito feliz eu não produzo uma boa pregação. Eu falei, Senhor, tenhas misericórdia, mesmo quando estiver muito feliz, que o Senhor faça eu produzir uma ótima mensagem através do Teu Espírito. E Ele escutou, aleluia. Claro que eu falei isso também ao ouvido da pastora Cláudia. 1 Coríntios 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quer dizer, quando alguém olha para nós, não dá nada para a gente. No máximo, um
cabeça da gente. Mas de repente, quando somos usados pelo Espírito Santo, aquele ódio, aquela coisa ruim das pessoas, vai entrando em impacto conosco, o Espírito Santo vai agindo e vai vindo aquela luta, de repente as pessoas estão libertas. E continua, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que são para aniquilar, as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para vós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, aleluia. Glória ao Espírito Santo. Quero que abra comigo em Gálatas. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Alguém já tem aberto Gálatas capítulo 5, versículo 1? Amém. Por favor, alguém leia bem alto para mim. Leia, pastora. Estai, pois, firmes na liberdade, porque Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não metei, volto a falar novamente, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Leia novamente. Estai, pois, firmes na liberdade, porque Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O Senhor nos pede o tempo inteiro para que nós não voltemos ao jugo de Satanás, ao pecado, igreja. O pecado não pode fazer parte da tua vida. Porque o Senhor, em Isaías 61, versículo 10, Ele vestiu o seu filho e nos veste também com uma vestimenta diferente. Não a vestimenta do pecado, não a vestimenta da servidão. Nós não usamos mais a roupa de escravos, queridos. Nós fomos comprados, nós éramos escravos de Satanás. Ele nos roubou do nosso Senhor, nos escravizou através do pecado. Nós vestíamos roupas de escravos, de escravidão. Mas um dia Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos comprou a preço de sangue e nos vestiu. Vestiu de liberdade, igreja. Ele, depois que nos comprou e nos vestiu com as vestes da liberdade, nós não podemos querer vestir novamente as vestes da escravidão. Isaías 61, versículo 10 está escrito: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que adorna com atavios, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. O Senhor tanto vestiu o seu filho como ele vestiu a igreja. O Senhor nos vestiu com a veste da liberdade, igreja. E essa semana você vai salmodiar e alegrar diante da presença do Altíssimo, porque você não é escravo, você é livre, aleluia. Você é livre. O Senhor já levou sobre ele as tuas enfermidades, as tuas transgressões, as tuas maldições, e você é livre pela graça de Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de grandes realizações. E tudo venha direcionar que Deus já te abençoou, aleluia. Que você tenha respostas de bênção, alegria constante. E que a promessa do Senhor venha fluir através da tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz.